Amanhã, o governador do Rio de Janeiro deve ir a Brasília. Segundo Cláudio Castro, o objetivo é se reunir com o executivo e os parlamentares sobre o combate ao crime organizado após os ataques do grupo de milicianos nesta segunda-feira. Reportagem de Rodrigo Viga. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vai a Brasília para conversar com presidentes de Câmara e Senado para pedir um endurecimento na legislação penal brasileira, especialmente contra aqueles que promovem o que ele chamou de ataques terroristas. E vai se encontrar também na capital federal com o ministro da Defesa, José Múcio, para demandar uma presença ainda mais intensa, mais firme de tropas federais, de forças federais aqui no estado do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada após um surpreendente ataque chamado de atentado por Castro, que aconteceu na última segunda-feira, comandado por milicianos na zona oeste da capital. 35 ônibus, pelo menos, foram incendiados, 2 caminhões, 2 carros de passeio e até uma composição de trem, levando pânico a moradores da cidade, especialmente na zona oeste da capital, região dominada pelos grupos paramilitares. Esses atentados foram uma represália à morte em uma ação policial do número 2 da maior milícia do estado do Rio de Janeiro, Matheus Rezende, conhecido como Teteu ou Faustão. A polícia do Rio de Janeiro esteve nessa ação na favela Três Pontes, também na periferia, muito perto de prender a maior liderança paramilitar do estado do Rio de Janeiro, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, tio do miliciano Teteu, que morreu na última segunda-feira. Castro afirmou que, nesse pedido que fará aos presidentes de Câmara e Senado, tentará mostrar que ataques terroristas não podem ser protegidos pela lei. Pelo contrário, não deve haver progressão de regime. E no encontro com José Múcio, ministro da Defesa, vai solicitar presença mais intensa, mais incisiva de tropas federais, Polícia Federal, Força Nacional de Segurança e Polícia Rodoviária Federal, aqui no Rio de Janeiro, para dar suporte a ações de combate das forças regulares do Estado à violência e à criminalidade. Crime de terrorismo não pode ter progressão de pena. A pena tem que ser 30 anos em regime fechado, sem progressão. Utilização de armas de guerra, a mesma coisa. Operar serviço público para tráfico, milícia, terrorismo, máfia, também tem que ser um crime de 30 anos sem progressão. Castro descartou também uma eventual possibilidade de uma nova intervenção na área de segurança aqui no estado. Isso aconteceu no governo de Luiz Fernando Pezão. O presidente à época era Michel Temer. Foi instalado um gabinete de segurança aqui no Rio de Janeiro. Foi dado poder de polícia às tropas das Forças Armadas, mas, mesmo assim, isso não impediu o avanço de traficantes e milicianos na capital, região metropolitana, Baixada Fluminense e agora até interior do estado. Se a polícia não estivesse trabalhando, não estivesse agindo, não estivesse equipada, mas não é o que a gente está vendo. O que a gente está vendo é uma polícia civil e militar muito melhor equipada que outrora. Inclusive, o investimento que eu já fiz já é maior que o da intervenção, significativamente maior. Então, eu não vejo por que, nesse momento, se falar em intervenção federal. Isso é coisa de roda, muitas vezes de política ou de jornalismo, mas a gente não deixa que essas rodas venham para dentro da polícia, porque o que a gente tem que fazer é pé no chão e trabalhar. Depois de uma segunda-feira caótica, quando 2,5 milhões de pessoas ficaram sem transporte por conta dos ataques terroristas, um prejuízo de mais de 35 milhões de reais às empresas de ônibus, a terça-feira, paulatinamente, foi voltando ao normal por aqui. Mas o clima continua de apreensão, tanto que muitos pais evitaram levar seus filhos às escolas da cidade, sejam elas públicas ou privadas. No Rio, Rodrigo Viga.